E, com certeza, o processo de compilação da Bíblia foi um processo longo e complicado que durou séculos. É mais ou menos assim. No início, as histórias sobre Deus e Jesus foram passadas de geração em geração por palavra de boca, até que em torno do século IV a.C., escritores começaram a compilar essas histórias em escrito. Nos séculos seguintes, as histórias foram compiladas em diferentes tipos de literatura, como histórias, letras de apóstolos e profecias. Essas obras foram traduzidas, copiadas e compartilhadas por comunidades cristãs em todo o mundo. Só no século IV d.C., que o Concílio de Nicéia, um grande encontro de líderes eclesiásticos, definiu oficialmente o cânone da Bíblia, ou seja, quais livros deveriam fazer parte dela. Muitos dos livros que estavam em circulação não foram incluídos, porque os líderes decidiram que não eram considerados canônicos. Após isso, foi necessário traduzir as escrituras para que eles fossem entendidos em várias línguas. Uma das traduções mais importantes foi a do teólogo Saint-Jérôme, que fez a tradução de toda a Bíblia para o latim e que foi usada pela Igreja Católica por muitos séculos. Enquanto a Igreja Católica era basicamente a única instituição religiosa usando a Bíblia, em torno do século XV houve uma grande mudança: a Reforma Protestante. Os protestantes discordaram da interpretação da Bíblia feita pela Igreja Católica e queriam voltar à interpretação mais original das Escrituras. Então surgiu o chamado Solus Christus, a ideia de que a salvação vem por meio de Jesus Cristo, e não através da Igreja ou de nenhuma outra instituição humana. Os protestantes também acreditavam que o leitor individual podia entender a Bíblia e não precisava da ajuda de líderes religiosos para interpretar o texto. E claro, a tradução da Bíblia para as várias línguas vernáculas, ou seja, as línguas comuns dos povos, também teve um impacto imenso. Martin Luther fez a tradução para o alemão. John Wycliffe traduziu para o inglês. E pouco depois veio a tradução da King James. Bíblia, sem falar no impacto do impresso, a criação do tipo móvel fez com que a Bíblia fosse reproduzida em grande quantidade e distribuída para muitas mais pessoas do que era possível com a cópia à mão. Isso contribuiu para a disseminação do cristianismo e para a criação de uma identidade cristã mais forte na Europa. Também teve o aspecto das interpretações divergentes da Bíblia, com movimentos religiosos nascendo e ganhando força ao longo dos séculos, como os puritanos, os metodistas, os baptistas e muitos outros. Todos esses movimentos têm sua própria interpretação das Escrituras, com diferentes ênfases nos aspectos da fé e da vida cristã. Também é importante mencionar o impacto da Bíblia na formação da cultura ocidental. A obra de literatura mais influente da história, ela influenciou a filosofia, a arte, a política e a sociedade como um todo. Claro, as interpretações da Bíblia não são estáticas e mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, temos a questão da escravidão, que era permitida pela Bíblia, mas foi seriamente questionada durante o movimento abolicionista. Outro exemplo de interpretação é o papel da mulher. A Bíblia possui algumas passagens que sugerem uma posição subordinada para as mulheres, mas nos séculos seguintes, teve uma maior inclusão das mulheres na igreja e na sociedade, e sua interpretação mudou de forma considerável. Além disso, há a questão da relação da Bíblia com o mundo moderno. Em uma era cada vez mais secular e plural, com novas descobertas científicas que desafiam a visão bíblica do mundo, algumas pessoas questionam a relevância da Bíblia na sociedade contemporânea. Tudo isso é parte da complexidade das diferentes formas como a Bíblia tem sido interpretada e reinterpretada ao longo dos séculos. Ela é uma obra de grande relevância e pode ser lida de maneiras muito diferentes por diferentes pessoas e em diferentes épocas. É por isso que ela continua sendo um ponto de debate até hoje. De fato, a discussão sobre a relevância da Bíblia não é apenas uma questão acadêmica. Muitas pessoas encontram conforto, esperança e significado na Bíblia, mesmo quando a leem de maneiras diferentes. Sim, por exemplo, a ideia de que todos os seres humanos são criados na imagem de Deus é uma ideia central na Bíblia e tem sido usada por muitos para promover a igualdade e o respeito à dignidade humana.